Pessoal, mais um dia, hoje dia 14/8, bem-vindos a mais um dia de estudo, hoje nessa sexta-feira aí, sexta-feira é um dia cansativo, onde a gente tem que limpar a casa, trabalhar, fazer o que a gente já faz, e aí tem que vir, cabelo bonito, arrumado aqui pra vocês, a gente acaba tirando um tempinho, passando uma maquiagem, colocando uma roupa limpa. Mas já faxinamos, já fizemos um monte de coisa, já trabalhamos também, que a gente não faz só isso. Existe um preconceito das pessoas achando que quem faz algo na internet não faz mais nada da vida. E é um trabalho, isso aqui é um trabalho como qualquer outro, fora os outros trabalhos que a gente faz, cuida, faz. Então, retire esse preconceito, tá? Porque talvez algum dia você pode trabalhar com a internet também, aí você vai ver como que é. Aí você vai cortar a sua língua, né? Sua língua afiada. Ai, gente, vamos lá. Nem tudo são flores. Mas a gente pode colher as flores. A gente pode colher as flores do nosso jardim. Então hoje a gente vai ler Gênesis de 17 a 26. Então aí eu já peço orações, ok? As orações que me foram chegaram a mim, a Dona Maria Laranjeira, que está fazendo uma cirurgia nesse momento, então a gente vai orar aqui por ela, já peço saúde. Eu vou orar para minha amiga Verônica, que está passando por um processo complicado de saúde, então a gente também vai orar. E outras pessoas que vieram, tá aqui as intenções, ok? Porque muita gente não quer se identificar, muita gente fala às vezes pelo chat do YouTube ou fala para mim restritamente nas redes sociais. Pessoal, se você não quer se identificar ou pedir as orações, coloque só as iniciais aí nos comentários. Você precisa comentar para me ajudar no engajamento, ok? E sem mais delongas, pegue seus 2 copos de água, sobre Bíblia usual e vamos lá. Descendência de Caim. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E construiu uma cidade, a qual pôs o nome do seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Mavianel. Mavianel gerou Matusalém. E Matusalém gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz a Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas, entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, do seu lado, deu à luz a Tubal-Caim, o pai de todos aqueles que trabalhavam o cobre e o ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida eu matei um homem, e por uma confusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Descendência de Sete. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz a um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo, Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho que chamou Enos, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Pessoal, aqui coloca sobre a descendência de Caim. Então aqui fala muito ainda naquela conjuntura do texto anterior, que Caim matou Abel. Aí eu falei muito da inveja, dos processos, de tudo que a gente fala, e que também a inveja envelhece, tá? A inveja envelhece as pessoas,
Porque a energia que você perde odiando a outra, fazendo mal, sabotando a outra, você tem que investir em você. E também você pode perceber, eu estava lendo sobre isso ontem, estudando, as pessoas que fazem muito mal às outras, elas envelhecem mesmo. Dá-se o cabelo mais branco, dá-se mais rugas, porque ela só fica naquela energia de ódio em cima da pessoa, ela fica desprovida de autoestima, ok? Então, e às vezes, mesmo se a pessoa se cuida, a gente percebe que o envelhecimento na pele, a gente percebe, às vezes, por exemplo, o cabelo pode até estar pintado, mas dá aquela coisa assim, aquela coisa elétrica no cabelo, parece que o cabelo está sempre arrepiado. Se você prestar bastante atenção, aquela pessoa não sorri, ela vive na amargura. Então toma cuidado. Então aqui, de 17 a 26, fala muito dessa questão da nova descendência de Caim, né? O que Caim fez posteriormente depois. E aí surgiram várias famílias, né? Então Caim, ele acabou meio que se arrependendo do que ele fez, então aí ele gerou... tentou, ele praticamente assim, pelo que a gente lê ali, a escritura não fala, mas me parece que mais para frente ele se arrepende. Dá a entender, pelo que fala ali, gerando essas várias pessoas, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre vingança e confiança. Quando acontece essa questão da inveja, essa questão desse tipo de situação na nossa vida, será? O que você está fazendo aí contra os seus inimigos? Você está se vingando? Você está querendo destruir uma pessoa? Ou você está confiando em Deus para que Ele faça justiça? E é a primeira coisa que eu falo diretamente para vocês aqui, que hoje é bem curto, então a gente vai ter um tempo maior para bater um papo. Você tem esse sentimento de vingança ou você está confiando na justiça divina? E eu trago para vocês, para você manter a sua saúde, a sua longevidade em dia, confie em Deus. Se alguém fez algum mal para você, ou está fazendo, está te cercando, né? Porque as pessoas hoje elas cercam, principalmente nas redes sociais, né? É incrível, você monta uma coisa diferente, você faz... Aí as pessoas começam a te sabotar, começam, sabe, te cercar. Aí é pior ainda, né? Parece que é pior. Na verdade não é pior, porque os fakes e tem muita gente que vem na cara dura, né? A pessoa te odeia e vai lá na sua rede social, ela tem a audácia de ir na sua rede social, olhar você, né? Eu, por exemplo, quando eu não gosto de alguém, eu não olho em rede social, não. Só que eu preciso, às vezes, entrar na rede social da pessoa para entrar e bloquear ela, porque se a pessoa sempre me desejou mal, vive me sabotando, o que ela quer na minha rede social? Espalhar vingança, espalhar ódio, sendo que o assunto já está bem resolvido há anos, né? Você tá vendo como as pessoas são hoje em dia? Gente, isso é corriqueiro. A gente entra no Instagram, por exemplo, as pessoas hoje dão muitas opiniões delas. Você só entra em papo de inveja, de vingança, de maldade. As pessoas lá dando essas opiniões. Então, assim... essas são as nossas redes sociais hoje. Essa é a nossa vida hoje, né? A gente tá num meio assim constante contenda.
Eu acredito, eu tenho uma amiga, minha amiga Érica. Oi, Érica. Não sei se você tá me vendo aí. Mas a minha amiga Érica falava muito isso quando eu trabalhava com ela. Ana, isso daí é contenda. O mal traz sempre contenda, e realmente. Ela estava muito certa. Beijo, Érica. Vingança e confiança. Caim, então, ele foi lá, ele se vingou e matou Abel. Caim, ele tinha muito autossuficiência, né? A gente acha que, por exemplo, eu faço mal e eu não vou pagar. Gente do céu, é incrível. As pessoas... Eu já ouvi pessoas na minha frente falar isso. Não, eu tô fazendo isso, isso e isso e eu não vou pagar. A pessoa tá fazendo mal para outra escancarada e ela tá achando que ela vai sair impune. Isso é autossuficiência. Raiva e vingança. O que você ganha? O que você ganha se vingando de alguém? Me fala. Gente, releve as unhas, tá? Tá sem fazer. Amanhã eu faço. Mas o que você ganha em se vingar? O que você ganha tendo ódio, plantando, sabotando pessoas, principalmente no trabalho, gente? Eu acho que em outras áreas dá para relevar, mas no trabalho da pessoa, para quê? Por que você quer ver a pessoa no chão? Por que você quer... Sabe que o trabalho é subsistência? Por que você quer prejudicar ela na subsistência dela? Sendo que você sabe que ela tem talento. Sendo que você tem inveja dela mesmo. Porque senão você não estaria sabotando ela. Porque acaba aparecendo. Acaba aparecendo. Igual aqui, o Caim, ele matou, chegou a matar. E existe muito isso na nossa sociedade. Aí as pessoas saíram do físico e elas foram para online. Imagina daqui a alguns anos a gente conviver com robôs, às vezes até com extraterrestre. O que não vai acontecer? Muito se fala-se aí nas teorias de conspiração da nova Matrix, de colocar chips no cérebro dos... Gente, as pessoas vão ficar cada vez mais alienadas. Essa palavra. Nós já estamos alienados pela nossa sociedade. Gente, perdão, isso daqui é matéria. Vocês têm que entender que daqui a alguns anos, Deus, ele vai vir e ele vai conviver com a gente vai conviver com anjos, a gente vai conviver com, às vezes, extraterrestres, outros tipos de habitantes, às vezes de Marte, outros planetas. Aí você fala assim, não concordo, Ana, com isso. Não sei. Diante de muitos fenômenos que a gente vê, que está acontecendo no mundo, está quase impossível isso não acontecer. Tá? Então é o que eu falo para vocês. Então aqui Caim, ele estava o tempo todo se defendendo, se fazendo de forte e se vingando. A vingança, a raiva, pessoal, ele traz dentro da longevidade um ressentimento crônico. Você vai encurtando as suas células, tá? Os telômeros, que são as capinhas dos cromossomos, você vai encurtando ele. O ressentimento, a raiva, a maldade, o ódio, ele encurta as nossas células. E é por isso que você vai envelhecendo, é por isso que você vai ficando com a sua aparência cada vez mais desgastada. Gente, acorda, presta atenção. Presta atenção. E outra coisa, quem é pai e mãe e faz isso, você está passando para o seu filho. O seu filho está absorvendo essa energia também. Por isso que a gente vê, às vezes, crianças com uma aparência mais velha. Gente, eu não sei, eu tô vendo aí os vídeos, não tô tendo muita visualização. Tá tendo 4, 5, 6. Se tiver uma, já tá ótimo. Mas, você que tá aí do outro lado, acorda, por favor.
quando Deus colocar a mão no que está acontecendo na humanidade, não vai restar nada. Não vai restar nada. Para de desejar maldade para as pessoas. Para. Não vai ficar bonito pro seu lado. Se você tiver um filho, então, coitado do seu filho. A criança, ela puxa essa energia. Ó, eu tô falando com vocês, eu tô sentindo. Atenção. Tá? Hostilidade não resolvida. Quando você é hostil, quando você é estúpido, grosso, agressivo, às vezes até com as palavras, isso gera hipertensão, doenças cardiovascular, enfraquecimento imunológico, você declina a sua mente, o seu cognitivo aí. Quando você tem tensão interna constante, que é isso que o invejoso quer, é isso que quem se vinga quer, os músculos eles vão ficando rígidos. Mas, gente, eu tô falando isso aqui são consequências que foram para Caim. Isso aqui, eu tô falando consequências de saúde e longevidade para quem gera o mal. Para quem recebe, não. Tá? Então vamos falar agora da parte de... e também a questão do isolamento e orgulho. Você quer isolar a pessoa, né? A pessoa que você está se vingando. Então, assim... recusar que você precisa de ajuda, porque odiar as pessoas, fazer mal para as pessoas, você precisa de ajuda. Você está envelhecendo. Você tá... automaticamente você está se matando por dentro. Em vez de você... ficar aí tentando matar o outro, seja de que forma, porque às vezes chega nesse limite, você está gerando uma sobrecarga no seu sistema nervoso naturalmente. Você está se matando aos poucos. Tá bom? Estas são as consequências de quem deseja o mal e quem quer se vingar. E das muitas vezes a gente fica pensando, se vingar de quê? Sendo que a pessoa foi muito boa com você. Ou às vezes tá tudo bem quando você é boa e oferece serviços. Quando você para, você que é ruim, né? É sempre assim. Então é uma questão assim de ter pena. Então quem vive de vingança envelhece. E isso, eu consigo ver isso, realmente. Todo inimigo, assim, histórias que a gente vê, todas as pessoas que tá ali, às vezes até mata outro, eles estão velhos, acabados, né? Frustrados. É estranho, né? Por que será? Porque a vingança envelhece. Automaticamente ela encurta as suas células de criar... praticamente bloqueia o processo de neurogênese, que é o processo de criar novos neurônios. Aí ela bloqueia a neuroplasticidade, que é você criar novas conexões, se desafiar, isso dentro da neurociência, que pode entrar aqui também. Ana, como é que você sabe? Estudando. Mas já falaram tanto que eu sou burra, né? Porque enquanto a pessoa fala que enquanto a pessoa falava que eu era burra, eu estava estudando. Então hoje eu consigo falar com propriedade. Por quê? Porque a pessoa me desafiou. Ela automaticamente ativou meu processo de neurogênese e neuroplasticidade natural. Tá? Ok? A vida é assim. E é o que eu falo pra vocês. Vingança envelhece. Entrega o que você tá passando aí pra Deus. Deus tá vendo. E agora a gente vai falar de Sete, que é parte da outra descendência de Caim que apareceu aqui, tá? Então Sete, ele confiava em Deus.
ok? Então, o que aconteceu com ele? Ele reconheceu a própria limitação. Aí ele abaixou a guarda dele e ele ativou o modo dele parasimpático, que é responsável pela calma, pelo relaxamento. E quando você confia e entrega para Deus, isso aqui já tem pesquisas, tá? Você reduz a necessidade de controlar você e os outros, tá? Então, assim, você ganha de 7 a 10 anos a mais, quando você confia, integra. Então, assim, a ciência fala que pessoas que se entregam totalmente a Deus, né, ao princípio de Deus, conversa com Ele, ora, ou faz um trabalho social, ou tá aqui, pode errar? Pode, a gente erra ser humano, mas tá ali persistente, você ganha a cada um ano você ganha de 7 a 10 anos. Se você, óbvio, ficar no linear ali. Tá sempre buscando a palavra de Deus, tá sempre conversando, tá sempre fazendo que seja um pequeno gesto. Pode ser desde doar uma comida até uma conversa com um doente, tá? Quando você ora, e Sete também orava muito, né? Então Sete já vem dentro da palavra, já vem da descendência de Caim. Caim se vingou, Sete confiou, ok? Então ele orava muito. Quando você ora, você ativa o relaxamento, tá? E também entra aqui a humildade, né? E quando você é humilde, gente, essa questão da humildade aí, ser humilde é você não desejar o mal pro outro, tá? A pessoa tá ali criando conteúdo. Tá, gente, bloqueia. Deixa a pessoa. Sabe? A vida é tão curta. Nossa vida é tão curta, os anos passam tão rápidos. Deixa a pessoa lá, com os problemas dela, o jeito dela. Não se desgasta, não. Precisa. Tá bom? Então, seja humilde. Humilde, assim, por mais que a gente ganhe dinheiro na vida, seja simples. Porque sempre a gente vai voltar a comer arroz, feijão e ovo, que é uma delícia. Tá? Ok? Era isso que eu tinha para falar. Então, assim, você aí do outro lado, ou você escolhe se vingar, ou você escolhe confiar. E Deus vem me trazer aqui hoje para falar para vocês confiarem. Então, vamos fazer oração de desbloqueio aí para Dona Maria, para a saúde da Dona Maria, para a saúde da Verônica e para a saúde de todos vocês que entraram em contato aqui comigo. Tá aqui as intenções. E vamos lá. E para desbloquear todas as áreas da sua vida, tá? Poder superior, força que me guia e me protege. Levam-se agora todos os bloqueios, medos e limitações dessas pessoas que me assistem, das pessoas que eu falei, dos meus seguidores do Facebook, do Instagram, das pessoas que gostam de mim, das pessoas que não gostam. Abre os caminhos dele na saúde, no amor, no trabalho, nas finanças, nos estudos e nas relações. Tudo que me impedia, impeçam eles de caminhar, que dissolva agora. Que chegam a eles oportunidades, a mim oportunidades, abundância e paz. Confio, aceito e agradeço, que assim seja. Então, aí depois vocês descartam essa daqui lá no quintal, tá? Então, vamos agora trazer abundância para vocês. Nesse momento, vou colocar um mantrazinho aqui. Isso aqui é a frequência 417 Hz para limpar o espírito, a alma de vocês aí. Fecha. Inspira. Essa frequência, também vou falar de frequências para vocês lá na parte de terapia,
integrativa. É muito bacana isso aqui. Frequências curam, tá? Isso aqui é uma frequência de cura para limpar a alma, para limpar a vingança e para trazer para vocês mais confiança. Vamos lá? Vamos trazer abundância, confiança para vocês. Fonte de toda prosperidade, que a abundância flua livremente em mim e todas as pessoas que estão aqui, e todas as pessoas das orações. Saúde plena, amor que acolhe, trabalho que floresce, recursos que chegam sem fim, que não falte paz, alegria e nem o necessário. Que sobre bênçãos todas essas pessoas e eu possam compartilhar e agradecer. Minha vida se enche de luz e fartura agora e todas essas pessoas também. Confio, aceito e assim será. Bebam aí, pessoal. Nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira é dia da gente sair um pouco, né? Você que vai sair aí, mas cuidado, tá? Pessoal, é isso. Hoje foi um pouco mais rápido. Fico com mais um pouquinho dessa frequência de cura. Beijos, fiquem em paz e até amanhã. Amanhã, sábado, também estarei aqui. Domingo você vai estar aqui, Ana, também estarei. E se você está gostando do nosso estudo, se inscreva no meu canal, assista os outros vídeos. Curta, comenta, compartilha, vai no meu Instagram, vai no meu Facebook. Logo mais estarei em outras redes também, tá ok? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem mais um pouquinho com essa frequência.